Olá, leitores, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Mendes, este é o nosso canal. Se ainda não é o seu canal, é porque você ainda não está inscrito, então já se inscreva. A partir do momento que você se inscrever, você já fará parte dessas mais de 3.000 pessoas que são donas e proprietárias deste canal. Seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, bem rapidamente, sobre as minhas leituras do mês de janeiro. Eu coloquei uma meta ousadíssima para este ano. Eu quero ler em torno de 45 a 50 livros, tá? É uma meta bem ousada, gente, porque o ano passado eu não li tanto assim. Mas coloquei uma média aí de 4 livros por mês. No mês de janeiro eu consegui ler os 4 livros. No mês de fevereiro, como é um mês mais curto e eu já estou um pouco atrasada, hoje é dia 9 de fevereiro, o dia que eu estou gravando esse vídeo, então pode ser que eu não consiga cumprir essa meta até o final do ano, mas o máximo que eu conseguir ler, se eu não chegar nos 50 livros, gente, se eu chegar nos 30, 35, para mim já vai ser assim uma grande vitória, porque eu li bem menos no ano passado, então eu já vou ficar muito feliz, com as minhas leituras e o mais importante, né, gente, fazer boas leituras. Se você ainda não viu os meus vídeos de meta, eu fiz um vídeo de meta de livros de desenvolvimento pessoal, depois eu fiz um sobre livros teológicos, livros de ficção, e depois eu fiz uma meta de livros teológicos, tá? Em ficção tem vários gêneros de ficção, tá? Clássicos, thriller, horror, góticos, ficção cristã, tá tudo lá naquele vídeo. E nos livros teológicos, só livros de estudos, teologia, e no desenvolvimento pessoal sobre carreira, comunicação, produtividade. Então dá uma olhada nesses livros de metas, nesse vídeo, né, que eu coloquei as minhas metas, que você vai pegar boas recomendações. E nos vídeos de leituras do mês, né, cada mês eu vou fazer um vídeo sobre as leituras que eu fiz, você vai saber se eu gostei ou não do livro, o que eu achei do livro, se eu recomendo ou não. Então fique por aqui, acompanhe esse canal, já deixa o seu like no início do vídeo, curta o vídeo, é muito importante, não custa nada para você e ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo, o conteúdo para mais pessoas. Mas vamos lá, você já sabe todas as ações que você pode fazer, que contribuem muito com o engajamento e o crescimento do canal e que não custam, não sai dinheirinhos aí do seu bolso, né? Curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar qualquer coisa, seja um emoji, vai comentando enquanto eu vou falando sobre os livros, comenta sobre as suas leituras, os livros que você tem gostado, deixa recomendações aqui nos comentários. Vai ser um prazer ir respondendo vocês, a gente dialogando. Eu pego muitas recomendações com vocês também. Então, bora interagir aqui nos comentários. O primeiro livro, gente, que eu li foi o livro As Simples Resoluções, de Jonathan Edwards. Eu li umas 20, 30 páginas desse livro. Não chegou a 20 páginas não, gente, umas 10 a 15 páginas desse livro em dezembro. Eu queria ter terminado em dezembro, para poder fazer as minhas resoluções também para esse ano, depois que eu terminasse esse livro, mas não foi possível, fim de ano é aquela correria. Então eu praticamente iniciei ele de novo e terminei no mês de janeiro, li ele bem rapidinho, na verdade. Gente, e esse livro é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Aqui ele vai trazer não só essas resoluções do Jonathan Edwards, mas ele vai também trazer um perfil do Jonathan Edwards, quem ele foi, como ele cresceu, como foi a vida dele, o legado dele. No tempo em que Jonathan Edwards viveu, não só cristãos, mas pessoas no geral, reis, governantes, eles tinham o hábito de criar resoluções para a vida e não só resoluções para o ano, como geralmente a gente faz no final do ano. Eles criavam resoluções ou criavam metas ou criavam decisões, tomavam decisões que guiaria a sua vida, que guiaria o seu ano, a sua maneira de viver, a sua maneira de enxergar as coisas, e eles se policiavam em relação a essas metas, né, essas resoluções. E o Jonathan Edwards, ele criou essas resoluções, né, ele tomou essas decisões e passou para o papel e para o seu diário, e são 70, né, que ele fez aí num período de cerca de 3 anos. Ele começou essas resoluções com 17 anos de idade,
e ele decidiu que ele iria viver de acordo com essas resoluções. Não só viver, mas se policiar, né? Ele tinha a meta, né? Ele tinha o compromisso de voltar toda semana e olhar as resoluções para ver se ele tinha descumprido alguma ou para ver se ele não tinha feito da forma que ele gostaria de ter feito. E tudo isso ele registrou no diário dele, né? No diário dele ele colocava lá que ele falhou, que ele errou, que ele caiu, que ele não conseguia cumprir, que ele era... Sabe? Gente, é muito interessante porque aqui o autor vai trazer não só o perfil dele, como as resoluções e também as anotações do diário, para a gente ver esse acompanhamento. Porque às vezes a gente vê, 70 resoluções de Jonathan Edwards, aí ele coloca lá, decidi que vou viver da melhor maneira que eu puder, em benefício do próximo, e louvor a Deus e glória de Deus. E aí a gente pensa, nossa, que homem superior e que pessoa evoluída e melhor do que todos nós, meros mortais. Mas aí você vai para o diário do Jonathan Edwards e você vê a luta que ele tinha para poder cumprir essas resoluções, para poder viver dessa maneira que ele se propôs a viver. Mas ele sempre voltava e sempre se arrependia, e aqui nós vemos o comportamento de Davi, né, o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não errou de forma alguma, né? A Bíblia descreve vários erros de Davi, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele sempre voltava e se arrependia, se voltava para Deus. E o Jonathan Edwards, aqui nós vemos isso também, ele fala que não fez da forma que ele gostaria, então ele volta de novo e tenta de novo e vai de novo e tenta de novo. E esse é o tipo de cristão que nós deveríamos ser, não aqueles que não erram, né, mas aqueles que sempre voltam para Deus, sempre se voltam para o Senhor, que se arrepende, né? E muito bom, gente, a gente tira boas lições. Eu achei que ia ser só um livro que me ajudaria a criar metas, né, para o ano, mas me ajudou a criar resoluções para a vida, a criar decisões para a minha vida. Eu decidi ser assim. Eu já falei no meu Instagram, mas as palavras do meu ano é disciplina e decisão. Porque se você não decidir, você não faz, né? Às vezes, coisas que a gente precisa fazer não é sentimento, não é vontade, querer, é decisão. E você precisa decidir e se disciplinar a fazer. Então, muito bom, gente. Recomendo demais que você leia esse livro. Aqui vai contar também sobre a história dele, o legado dele, sobre o fim da vida dele, gente. Como é interessante, né? O fim da vida do Jonathan Edwards. Ele também foi um homem muito perseguido no final da sua vida, até pela igreja que ele pastoreou por mais de 20 anos. Então, olha, recomendo demais essa leitura, gente, é muito boa mesmo. Já quero muito comprar os outros livros também dessa série, tá? Que é um perfil de homens piedosos, tá? É uma série. Nessa série nós vamos encontrar, como por exemplo, Charles Spurgeon, o próprio Jonathan Edwards, né? Que é esse aqui que eu li. Tem Martin Lloyd-Jones. Então, assim, são vários homens piedosos, né? Que o Steve Lawson, que é o autor, vai descrever e trazer um pouco mais sobre eles. Amei, gente, recomendo demais a leitura, foi 5 estrelas, maravilhoso, gostei muito e é um livro bem curto e é rápido de ler, não é aquele livro prolixo e que fica enrolando demais, não. Ele é bem direto ao ponto, gostei demais e no final tem todas as 70 resoluções, todas as 70 decisões do Jonathan Edwards. E todas elas têm um propósito: glorificar a Deus. Somente a Deus, glória. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. E falando em somente Deus, glória, nós temos Chamados para Criar, que foi o segundo livro que eu li. Este é um pouquinho maior, né? Esse é um pouquinho maior. Tem 252 páginas, mais ou menos, que é o livro do Jordan Raynor. Esse livro aqui, gente, ele vai falar... Eu vi uma resenha sobre esse livro que eu achei nada a ver. A pessoa falou que era um livro sobre criatividade, sobre você ser criativo. E eu não vejo dessa forma.
Depois de terminar esse livro, eu vejo que é um livro sobre trabalho. É um livro sobre a importância do nosso trabalho, sobre Deus ser um Deus que trabalhou, um Deus que continua trabalhando, como Jesus falou, né, que o Pai trabalha até agora. Então, é um livro sobre trabalho, é um livro sobre ressignificar o trabalho, é um livro sobre chamado, é um livro sobre propósitos. Foi um livro divisor de águas assim na minha vida. Eu gostei tanto, gente, esse livro mudou tanto, assim, tanta coisa em mim. Incrível, né? Como alguns livros fazem isso com a gente, muda coisas em nós, pensamentos, princípios, sentimentos, sabe? Esse livro é tão bom, mas tão bom, que eu fiz uma pregação, eu fiz um sermão e preguei no domingo na minha igreja a respeito desse tema, a respeito do trabalho. Porque a gente fala sobre tantas coisas nas pregações, né? Como ministros do Evangelho, a gente prega sobre tantas coisas, principalmente sobre a vida da igreja. Eu analisei minhas últimas pregações e eu estava pregando muito sobre a fé, sobre buscar a Deus, sobre comunhão com Deus, e isso é muito importante, não pode ser negligenciado de forma alguma na pregação. Mas a gente precisa falar sobre a vida prática, a gente precisa falar sobre as 8 horas diárias, 9, 10 horas diárias que a gente passa fora da nossa casa, longe da nossa família, trabalhando. E eu trouxe na ministração exatamente isso, né? Muitas vezes a gente vê o nosso trabalho como um lugar à parte, né? É o lugar em que eu vou para fazer uma coisa que eu não quero ou que eu não gosto, que eu me sacrifico levantar cedo, que eu sacrifico 8 horas do meu dia, sendo que às vezes a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, né? Do que com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com a nossa família, né? Então a gente dedica tanto tempo a essa atividade. Será que é algo que Deus não se importa? Será que é algo alheio ao que Deus quer fazer na nossa vida? A gente separa muito o nosso trabalho, né? Então a gente vê o nosso trabalho às vezes como um lugar que eu vou, né? Vou me sacrificar lá para poder receber o meu dinheiro, para aí sim eu aproveitar o que realmente importa na minha vida. Para aí sim, depois que eu receber, aí eu vou gastar aquele dinheiro em algo que eu goste, em algo que importa, em algo agradável, em algo bom. Ou ver os dias da semana como dias laboriosos e difíceis, e aí no domingo vai ser o dia bom, em que eu vou passar o dia com a minha família e à noite no culto, na igreja. Será, gente, que o único momento em que nós vamos adorar a Deus é aquela 1h30 do culto de domingo? Será que aquela 1h30 por semana é o único tempo em que Deus será glorificado através de nós? O autor aqui ele vai falar muito sobre isso, sobre como o nosso trabalho importa para Deus, sobre como Deus se importa com o nosso trabalho, sobre como Deus pode usar o nosso trabalho para benefício da humanidade, para benefício da comunidade, para benefício de nós mesmos, como nós podemos refletir o caráter de Deus. Nós somos refletores de Deus, como nós podemos refletir o caráter de Deus no nosso trabalho, através de um trabalho feito com excelência, através de um trabalho bem feito, através de comunicar o caráter de Deus através do nosso trabalho, através de sermos bons profissionais, sermos criativos, sermos bons colegas de trabalho. E aí ele fala algo que é muito interessante, que às vezes o único contato que um não crente vai ter com o Evangelho vai ser com você, lá no seu ambiente de trabalho. Às vezes ele não vai ir na igreja, às vezes ele não vai ir no culto de domingo, né? Mas o seu exemplo e a sua vida e a pregação que você trouxer, o Deus que você refletir no seu trabalho, isso ele vai ver. Gente, eu achei isso muito interessante. Ele vai falar também sobre criação de produtos, né? O fruto do nosso trabalho, né? O trabalho de nossas mãos, sobre como nós podemos refletir Deus no nosso trabalho, sobre como nós podemos ver Deus no nosso trabalho, através daquilo que nós fazemos. Aí ele trouxe o exemplo de The Office, por exemplo, né?
que quem não assistiu The Office é maravilhoso, tem vários cortes aí na internet, mas é uma empresa de distribuição de materiais de escritório, e eles acham que o trabalho deles é algo totalmente sem sentido, algo que não tem valor, que não tem propósito, que não tem serventia nenhuma para ninguém. Só que aí o autor fala que aquele papel que eles distribuem lá pode ser usado, por exemplo, para trazer para um advogado usar e trazer a ordem de soltura para um inocente, ou para fazer o documento de adoção de uma criança. Então, assim, tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Esse é apenas um dos exemplos. Mas o nosso trabalho importa para Deus. Se ele traz valor, se ele traz o bem, se ele agrega valor de alguma forma para as pessoas, isso importa para Deus. Isso importa para Deus, porque Deus trabalhou e trabalha para a sua glória. Então, o nosso trabalho tem que refletir a glória de Deus, para o louvor a Deus, mas também para serviço à humanidade. Jesus veio para servir. Ele serviu. O exemplo que Jesus nos deixou foi para servir uns aos outros. Já falei demais, né, sobre esse livro. Mas se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu traga a mesma pregação que eu trouxe no domingo à noite lá na minha igreja. Se vocês quiserem, eu trago aqui para o YouTube. Quem sabe? Vai ser um vídeo aí de quase 1 hora, gente. Então eu conto com a audiência de vocês. Se vocês pedirem muito aqui nos comentários. Se for só 1 ou 2 que pedir, eu não trago não. Mas, gente, eu amei demais, demais, demais. Recomendo demais esse livro. Para quem que eu recomendo esse livro? Pessoas que trabalham, pessoas que não vê propósito no seu trabalho. Meu trabalho é só para ganhar o meu salário. Recomendo que você leia esse livro. Pessoas que odeiam o seu trabalho. Recomendo que você leia esse livro. Pessoas que querem evangelizar através do seu trabalho. Aqui ele vai trazer vários exemplos de empresas que são fundadas para evangelizar, mas não da forma que você esteja pensando, tá? Pessoas que querem muito anunciar o evangelho, tá aqui, e pessoas que não têm dado tanto testemunho assim no seu trabalho. Recomendo isso aqui também. E pessoas também que vivem em conflito sobre ministério, sobre chamados, né? Às vezes talvez você pense que você precise ter um chamado para ser pastor, cantor na igreja, alguma coisa assim na igreja, algum ministério na igreja, que você precisa ter isso. Recomendo que você leia esse livro também. Gente, maravilhoso, maravilhoso esse livro, viu? 5 estrelas, favoritado, livro da vida. Eu recomendo demais que vocês leiam esse livro aqui, tá bom? E o próximo, gente, que eu concluí hoje, vou contar como leitura de janeiro, não me julguem, vou roubar nessa, mas vou contar como leitura de janeiro, porque eu comecei em janeiro, só que eu viajei a trabalho e eu levei ele, inclusive, para ler, mas não deu tempo, foi uma correria. E aí, quando eu voltei da viagem, foi bem já no final, nos últimos 2 dias do mês, e foi outra correria na volta, muito trabalho acumulado. Então eu não consegui terminar em janeiro, mas eu terminei agora em fevereiro, muito rapidinho de ler, gente, que é o livro Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Esse livro aqui, gente, é bem curtinho, tem 150 e poucas páginas, 156 páginas. Aqui, esse livro vai falar sobre Deus. Esse livro não me surpreendeu tanto, gente, porque eu já ouço o Rodrigo Bibo, já ouço o BTcast, o BT Papo há muitos anos é forte, mas uns 3 anos mais ou menos que eu ouço o Rodrigo Bibo. Então não foi uma grande surpresa. Eu já li também o livro O Deus Pródigo e Deuses Falsos, então tem algumas coisas aqui que é bem... E já li o livro Oração, do Timothy Keller. Então eu já peguei tudo que tem aqui, meio que já sabia algumas coisas, mas não deixou de ser um livro maravilhoso. O Deus que Destrói Sonhos, o Rodrigo Bibo, ele vai falar sobre Deus, né? Sobre como nós colocamos Deus num lugar de nosso servo, nosso gênio da lâmpada, que está aqui para nos dar tudo que a gente pede.
Ele vai atacar um pouco também a teologia da prosperidade, né, que fala que tudo que nós pedimos a Deus, que a gente tem que pôr Deus contra a parede, que a gente tem que pedir, que Deus vai nos dar, que Deus vai nos dar, que Deus é nosso servo, né, para nos dar. Eu acabei de falar que Jesus veio para nos servir, mas ele também é Deus, né? A gente não pode se aproximar dele como uma fonte inesgotável de bens materiais. Não é isso que Deus quer de nós. Nós devemos nos aproximar de Deus para adorá-lo por quem ele é, porque ele é Deus. Ele merece e nós devemos a ele o nosso louvor e a nossa adoração. Mas nós não devemos aproximar dele como um talão de cheque para a gente só pegar coisas materiais. Não é assim que a gente deveria nos aproximar de Deus. E o Deus que destrói sonhos, esse título, né, o Deus que destrói sonhos, é porque muitas vezes a gente crê num Deus que não existe, né, um Deus que a gente acredita que todos os nossos sonhos vão ser realizados e feitos porque Deus está aqui para nos servir. Opa, talvez o seu sonho seja destruído, porque esse não é o Deus que se revela na sua palavra e que se revelou através de Jesus. Então, gostei muito, gente, gostei muito desse livro, concluí ele hoje. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre a oração, né, do Pai Nosso, aí ele vai destrinchar um pouquinho a oração do Pai Nosso. Eu achei bem interessante, coisa que o Timothy Keller já fez mais extensivamente naquele livro Oração dele. É muito bom, gente, muito bom refletir sobre o Pai Nosso, né, o que nós podemos pegar ali de cada frase, né, da oração do Pai Nosso. Gostei muito, gente, 4 estrelas para esse aqui. Livro muito bom, ele vai ser ótimo, gente, para novos convertidos, para quem está saindo da teologia, para quem está ou está saindo de igrejas neopentecostais ou igrejas que têm uma teologia, pregam muito teologia da prosperidade. Esse livro aqui vai ser, maravilhoso, gente, porque ele é direto, ele é rápido, ele é fácil de entender. Então, assim, quem já conhece o Bibo sabe, né? É bem a linguagem que ele fala mesmo, é bem direto, é bem é bem fácil de entender também, não é nada rebuscado, muito pelo contrário. Então ele vai ser bem interessante para um novo convertido, alguém que está começando leituras agora também. Vai ser muito bom, gente, maravilhoso. E o próximo, gente, é este aqui. Eu não concluí ele em janeiro, mas como eu li mais da metade, na verdade, eu li 670 páginas em janeiro desse livro aqui, eu vou contar como um livro, sim, tá? E em fevereiro eu vou concluir ele, e aí eu vou contar como uma segunda leitura. Então esse aqui eu vou dividir em 2 de propósito. Eu dividi ele em janeiro e fevereiro, li a metade em janeiro, a outra metade eu vou ler em fevereiro. Tô quase concluindo, tá? Aqui já estou em 67, 65% dessa leitura, que é O Conde de Monte Cristo. Maravilhoso, gente. Eu estou amando tanto essa leitura, gente, vocês não têm noção, mas eu vou deixar para trazer uma resenha mais completa sobre ele, tá? Eu vou fazer uma resenha só sobre esse livro. Me desafiei a ler esse livro, porque fazia bastante tempo que ele estava na minha estante. E eu queria muito ler esse livro, gente, porque ele é favoritado de muita gente, só que é um livro que não muitas pessoas leem, porque é um livro muito grande, tem 1.300 páginas. Então, eu li a metade, já estou quase finalizando ele, finalizo agora em fevereiro. Gente, e eu li esse livro, olha, foi uma delícia. Nossa, eu li ele sem tanta pressa, apesar de que teve dias que eu li 100 páginas dele, assim, uma pancada, porque a leitura é muito fluida, é muito boa, só que eu não fui naquela sede, aquela pressa de finalizar o livro, porque esse foi o erro que eu cometi com Ana Karenina, e eu me arrependo porque eu acabei abandonando Ana Karenina, porque nunca terminava a leitura. Eu achei que eu ia pegar, sentar e ler Ana Karenina, e não é assim. Livros grandes, livros clássicos, você tem que ler como se fosse uma série, cada dia um capítulo, que aí você vai amar, você vai aproveitar, como uma grande novela. Você vai aproveitar a leitura, você vai se deliciar, e eu tô amando tanto esse livro, gente. Olha, tá uma delícia, tá muito bom, muito bom mesmo. Em fevereiro
provavelmente em março, né? Quando eu finalizar ele em fevereiro, eu vou trazer para vocês uma resenha, provavelmente no mês de março, e vou trazer também as leituras de fevereiro. Orem pelas minhas leituras de fevereiro, porque eu já estou em cima do tempo. Mas vai dar certo, vamos confiar. Se eu ler pelo menos 3 livros, finalizar esse aqui, ler mais 2, para mim já tá bom. E é isso aí, gente, essas foram as minhas leituras de janeiro. Me conta aqui o que você leu no mês de janeiro, seja um livro, 2, não importa, seja metade de um livro. O importante é estar lendo. Me conta aqui nos comentários qual livro, ou quais livros você leu no mês de janeiro. Se for comprar qualquer livro, qualquer coisa mesmo, na Amazon, utilize os links do canal, tá? Que tá sempre aqui na descrição, e ajude esse canal a chegar a mais pessoas. Muito obrigada por me assistirem até aqui. Se quiser acompanhar minhas leituras em tempo real, me siga no Instagram, tá? Por lá eu compartilho um pouquinho mais em tempo real com vocês, e a gente se vê no próximo vídeo.